Dons espirituais. Para nossos dias, foi para os dias dos apóstolos, ainda são necessários no meio da igreja. Este assunto é um assunto importantíssimo e veremos isso nesta lição. A paz do Senhor, sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Vamos lá. Título ou tema da nossa lição. O título da nossa lição, a lição de número 4, diz: A atualidade dos dons espirituais. O textuário diz o seguinte: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Não podemos professar, não podemos nos declarar pentecostais se negarmos os dons espirituais, se negarmos a ação do Espírito Santo no batismo e também nos dons. É muito importante, nós vamos para uma lição importantíssima. O objetivo geral desta lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Como é importante este dom ou esta ação do Espírito Santo. Ok? Objetivos específicos: apontar a necessidade dos dons hoje, situar, a função dos dons espirituais e reconhecer que eles revelam na unidade uma grande diversidade. Na introdução de nossa lição, nós podemos começar dizendo que os dons espirituais são uma realidade nos dias de hoje, na Igreja de Cristo. Não são coisas do passado, não ficaram para trás, não terminaram nos dias dos apóstolos. Na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme que houve cessação, que cessou os dons espirituais no período dos apóstolos. Não existe isso, tá certo? Os dons espirituais cooperam para a edificação da igreja e conforto de seus membros. Nós precisamos entender que há inúmeros registros da manifestação dos dons espirituais na igreja e ao longo da história. Além de registrar isso na Bíblia, a história da igreja. Pós-escrita bíblica, pós-registros bíblicos, a história da igreja registra manifestações dos dons de forma maravilhosa, de forma tremenda. Não são apenas boatos, são comprovações, evidências históricas e as experiências de milhares de pessoas que experimentaram as manifestações dos dons espirituais. À luz das Escrituras Sagradas, nós vimos que muitas coisas aconteceram, sim. Então, nós temos a nossa introdução e nós vimos que a nossa lição diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade. A igreja precisa manter-se viva. E nós vamos para o tópico de número 1. O tópico de número 1 diz o seguinte: a necessidade dos dons espirituais hoje. A escrita da lição diz: é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Há uma grande necessidade. E aí nós precisamos aprender que a nossa lição
está mostrando uma preocupação. O ensino deve ser aplicado e ensinado sobre os dons espirituais. Não pode negligenciar isso. É importante. O primeiro subtópico diz o seguinte: a exortação a conhecer os dons. Pior que não fazer é fazer errado. Anote isso. Ao perceber que os irmãos de Corinto estavam usando ou utilizando os dons de forma errada, e isso é notado, percebe-se até mesmo lá no capítulo 14, um pouquinho à frente, a nossa leitura bíblica em classe vai fazer menção do 12, mas o 14 percebe-se que ele está sendo usado de forma errada. O apóstolo começa o capítulo 12 com a seguinte expressão: não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Em nossa cultura hoje, nos dias que vivemos, e aqui, principalmente na nossa região, ou no nosso Brasil, a palavra ou o termo ignorante pode se tornar uma ofensa. Alguém pode se referir: você é um ignorante, e o outro ficar triste, ou nervoso, ofendido. Mas ignorante, nas palavras de Paulo e no termo que a Bíblia usa, Paulo não está querendo ofender os irmãos. Ele estava dizendo o seguinte: eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito do assunto. Eu não quero que vocês estejam sem informações a respeito dos dons espirituais. Isso não quer dizer que eles não sabiam da existência dos dons. O que dá para perceber é que eles não sabiam utilizar aquilo que já tinham. Observe bem que ele vai dizendo o seguinte: a igreja de Corinto, lá no capítulo 1 e versículo 7, não tinha falta de dons. Ela tinha todos os dons. Ele mesmo diz isso, mas não sabiam usar. O apóstolo Paulo estava preocupado com o uso inadequado dos dons. A expressão do apóstolo no capítulo 14, quando ele diz o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, olha só, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele está dizendo: os dons não é para criar confusão, os dons é para edificação e não para confusão. Faça tudo decentemente e com ordem. Ele está referindo-se aos dons. Deve haver ordem. Ele vai ensinando sobre um profetizar depois do outro e não todo mundo junto. Então, eles usavam de forma inadequada. O nosso inimigo não é físico, ele é espiritual. E nós precisamos entender isso. A igreja não avançará vitoriosa nem um passo se não for pelo mover do Espírito Santo de Deus. A segunda, ou o segundo ponto de nossa lição, o segundo subponto, o segundo subtópico, diz o seguinte: pneumatikos, duas palavras gregas, e charisma, ou charisma, como quiser pronunciar, são dois termos de origem grega, que originam no grego usado por Paulo. Pneumatikos vem de pneuma, espírito, charisma, dom, que vem da raiz graça, charis. Isso dá-nos a entender que é algo que recebemos pela graça do Senhor, que Ele nos dá, vem dele. Muitos expositores reconhecem a expressão ton pneumatikos ou pneumatikon, que quer dizer dons do Espírito, justamente o que Paulo está tratando. Nós vamos para o subtópico de número 3. O que são dons espirituais? O que você entende por dons espirituais? O que você entende por isso? Observe bem.
A nossa lição já faz uma definição, mas além da definição de nossa lição, nós podemos dizer que dons espirituais não são habilidades humanas, não é algo natural do homem, não são qualidades humanas, mas são dotação espiritual, dotação sobrenatural que vem de Deus, concedida pelo Espírito Santo ao crente para a execução do serviço cristão e realização dos propósitos de Deus na igreja. Vai consolar, vai fortalecer a igreja, vai edificar, vai exortar, mas tudo isso vem de Deus. Vale frisar que os dons não são o fruto do Espírito. Não confunda dons com fruto. Isso será visto na próxima lição, na lição de número 5. Na listagem de Paulo, parece que na carta aos Coríntios, capítulo 12, ele lista 9. E aos Gálatas, no fruto do Espírito, ele lista 9 também. E a gente sabe que não são apenas 9 dons, mas os dois são nônuplos na relação e alguém pode confundir isso. Bem verdade que a Bíblia apresenta outros dons em outras relações. No próprio Coríntios 12 vai relatar isso e depois vai mais para frente, o 14, enfim, em outros, Romanos também, ele fala disso. Então não podemos confundir, ok? Nós estamos indo para o segundo tópico de nossa lição. O segundo tópico da nossa lição fala o seguinte: a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs. Não pode faltar. E é interessante isso, tá? Esta função é importantíssima. A função dos dons é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais dinâmica e real para a edificação do corpo de Cristo, isto é, da igreja. E antes de tudo, tornar cada vez mais autêntica a obra realizada por Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor. No primeiro subtópico, vai mostrar a lista dos dons. Como já comentamos nesta lição e no tópico anterior, a respeito do número de dons, aqui nós vamos perceber que a listagem é maior. Não são apenas os 9 relacionados no versículo 8 e 10 do capítulo 12. Não. Existem mais. Paulo cita-os em outras passagens bíblicas, pelo menos 4 ou 5 passagens, tá certo? Há referências bíblicas a respeito dos dons espirituais. Aí percebemos que a lista ela é mais completa. Na carta aos Coríntios, nós vimos que o propósito não é relacionar, expor os dons. Não, evidenciar. Ele, na carta aos Coríntios, está mostrando que o objetivo é corrigir a visão dos crentes da igreja naquele lugar, naquele local, em Corinto. Ele quer calibrar, ele quer consertar isso porque estavam usando de forma errada. Aí nós encontramos ainda o subtópico de número 2 e o subtópico de número 3. Nós juntamos os dois aqui porque os dois vão tratar de classificação teológica e classificação bíblica dos dons. A teológica é aquela que divide os 9 dons em uma classe, ou 3 grupos pelo menos, que vai tratar dos dons de inspiração, dons de poder e dons de elocução, tá certo? Nós vamos ver que existe o dom de elocução, envolvendo profecia, variedades de línguas, interpretação. Então, existe o dons de poder e os de revelação, ou inspiração, que tem a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, né? E o discernimento de espírito. Os dons de poder
São os dons de curar, que nós vimos, de operação de maravilhas e o dom de fé. Nós encontramos esta lista aí, que é uma classificação teológica. Mas existe também o terceiro subtópico, que vai falar da classificação bíblica. E o que é a classificação bíblica? É aquela que Paulo deixa escrito na Bíblia. É aquela que está de forma natural. A classificação teológica não está errada. A classificação teológica foi feita para organizar de forma que o aprendizado seja mais facilitado, que a gente possa entender melhor, mas isso não está errado, note isso, tá certo? Então, nós vimos o tópico de número 4, que vai dizer o seguinte: para o que for útil. Interessante isso. Observe bem que a intenção do Espírito Santo é gerar uma utilidade. Não há nada fútil na ação dos dons, se for executado de forma correta. Vale lembrar que os dons espirituais são encarnacionais. Como isso? É usado no ser humano. Deus é espírito. O Espírito Santo é espírito, mas vai operar através dos seres humanos, formados de carne, osso, formados de matéria. Nós seremos sempre alvo dos dons espirituais. Para isso precisamos ser um vaso, vaso de barro, vaso para ser usado. A expressão para o que for útil dá a entender claramente que o objetivo dos dons é a manifestação do poder de Deus e a edificação e o crescimento da igreja. Isso é maravilhoso. A igreja é uma instituição tanto divina quanto humana. É a ação do Espírito em seres humanos. Quem dera Deus pudesse usar cada dia mais os crentes com manifestações dos dons espirituais e assim desfrutar do pleno avivamento esperado em nossos dias. Coloque-se à disposição de Deus para ser usado. Busque com zelo os dons espirituais. Busque com zelo. Encerrando o tópico de número 2, nós vamos para o tópico de número 3. O tópico de número 3 diz o seguinte: os dons revelam a unidade na diversidade. É um mistério tremendo. É maravilhoso poder falar disso. Unidade na diversidade. E é aqui que nós vamos aprender algo maravilhoso, tá certo? No versículo, ou nos versículos 4 a 6, observe bem, do capítulo 12, nós vamos observar que há uma ação daquilo que falamos na primeira ou segunda lição. Não sei se você consegue lembrar disso. A pericorese, lembra disso? Aonde vimos uma atividade, um sincronismo perfeito e constante na Trindade. Observe bem, tá? Observe bem isso. Dons diferentes é o primeiro tópico. É importante observar a atuação da Trindade nessa diversidade de dons. Olha só, a Trindade é a base que nos permite perceber, entender a diversidade dentro da unidade da igreja. Quando usado de forma correta, acontece uma sincronia no uso dos dons que resulta na unidade e crescimento e edificação da igreja. Mas precisa ser feito de forma sincronizada, organizada, decentemente. São 3 classes de manifestações, incluindo a Trindade, nessa pericorese, nessa coreografia divina,
nesta roda, como foi explicado em outra lição, como uma roda, crianças brincando, enquanto um está no meio em atividade e os outros estão em sincronia ao redor, até que trocam e vão trocando as atividades. Observe bem, quais são as atuações do Deus Trino? Primeiro, diversidade de dons atribuídos ao Espírito Santo, que é Deus. Diversidade de ministérios atribuídos ao Filho, que é Deus. Diversidades de operações atribuído ao Pai, que é Deus. E aí a gente vê essa sincronia tremenda. O último subtópico diz o seguinte: unidade. Olha só como o Espírito Santo de Deus gera esta unidade bendita na igreja. Na diversidade de dons, ministérios e operações, Paulo deixa claro, mas é o Espírito Santo a fonte de tudo isso. É o Espírito que opera tudo em todos. É incrível isso. Os dons são comparados a um andaime para um edifício, na construção de um edifício. O Espírito Santo é comparado a isso. A igreja é o edifício. É impossível a construção do edifício sem andaimes. Por isso, o Espírito age sempre na igreja. É por isso que concluímos dizendo que sem as manifestações ou a manifestação dos dons espirituais, não há edificação da igreja. Esse andaime é o Espírito, são os dons do Espírito Santo que vai edificando, vai construindo a igreja. Quando a obra terminar, o que acontece com os andaimes? Eles são dispensados. Não se usa mais o andaime, porque a obra está pronta. No céu, os dons espirituais não serão mais necessários. Enquanto a igreja está aqui, precisa ser edificada. Mas no céu, ela já estará completa. Entenda isso. Ok? Vamos concluir nossa lição? Ficou bem claro nesta lição a grande importância e a necessidade dos dons espirituais na vida da igreja. A atualidade mostra que precisamos muito. Além disso, o desejo de Deus é poder contar com os crentes dispostos a serem usados. E você pode dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Pode usar-me, Senhor. Pode enviar e me usar. Você tem buscado com zelo os dons espirituais? Você tem buscado com fervor e oração constante os dons? Precisamos deles para que a igreja do Senhor seja edificada, consolada, fortalecida e vitoriosa num mundo tão difícil. Deus abençoe você. Até a próxima lição.